Essa lateral aqui é. Aí. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço por mais oportunidade, por mais uma noite que estamos aqui na tua casa. Rendemos adoração a ti nesse momento, que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave as tuas narinas. Agora vamos no momento da palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Abençoamos também os dízimos e as ofertas da tua casa, aquele que pôde contribuir, também aquele que não pôde, que o Senhor possa estar abençoando e fazendo prosperar as finanças deles. Todos que têm abençoado através do Pix, também através da oração, que o Senhor possa abençoar eles grandemente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma mensagem breve. Vamos ler no livro de João. João 13. Treze 31. João 13, 31. Acharam aí? João, né? Primeiro é João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João 13, capítulo 31, que diz assim: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele glorificará imediatamente. Filhinho, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que são meus discípulos. Jesus está falando aqui de algo tremendo, algo de suma importância para a vida do cristão, é o amor. Mas ele não está falando de um amor qualquer. Ele não está falando de um amor entre marido e mulher, do amor que nós temos que ter por todo mundo. Ele está falando que temos que amar uns aos outros, os irmãos. Jesus estava falando ali para os apóstolos, que eles deveriam amar uns aos outros, porque através desse amor as pessoas saberiam que eles eram discípulos de Jesus. Significa que a referência é que Jesus é amor. A referência é que as pessoas olham para Jesus e veem nele o amor. Ele é o amor. Por isso que Jesus fala: ame uns aos outros.
E o mais interessante é que quando Jesus fala isso, foi justamente no momento em que Judas saiu. Jesus dá a ordem para ele fazer o que tinha de fazer. Que está no versículo 29, que fala assim, ó: pois, como Judas era que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então, que ele havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres, alguma esmola. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Aí o 31 que nós lemos: quando Judas saiu, Jesus disse, ou seja, me parece aqui que Jesus estava dizendo assim, ó: apesar de que ele irá me trair, vai ser uma coisa terrível, mas ame a ele também, porque assim como eu vos amei, ou seja, Jesus amou até a Judas. Jesus amava a Judas, a ponto que quando Judas chega para traí-lo, Jesus chama ele de amigo. Amigo, com um beijo traíste o filho do homem. Porque está escrito lá no Salmo que diz: aquele amigo que sentava à mesa comigo, esse virou para meu calcanhar. Estava se cumprindo essa palavra. Judas, Jesus tinha Judas como amigo, mesmo sabendo que ele havia de o trair. Aí Jesus lança para os apóstolos: amem uns aos outros. Amar é difícil. Como amar a Judas? Como amar um traidor? Como amar quem te persegue? Como amar quem te despreza? A igreja tem perdido muita coisa porque deixou o amor. Eu me lembro que quando eu retornei à casa do Senhor, eu parei numa igreja muito amorosa. Eu já falei isso. Quando os irmãos, tinha alguma irmã que estava grávida, a igreja não precisava passar uma lista de chá de fraldas. Por quê? No momento exato, a família receberia sacos e mais sacos de fralda descartável. Você recebeu muitas fraldas, Raquel, o Douglas, que os irmãos levavam. Quando alguém ia casar, a igreja toda se reunia para fazer a festa, para cuidar de todas as coisas. Quando o irmão era mais humilde, não tinha condições, a igreja se reunia e um dava um vestido de noiva, outro dava a roupa do noivo, e os irmãos se reuniam e faziam um bolo, porque às vezes o irmão dizia: não tinha dinheiro, vamos casar só no civil. A igreja: não, vai fazer aqui na igreja, fazer a festa. E fazia por amor. Não precisava que o pastor lançasse nada, a igreja fazia. Tinha irmãos que não podia pagar aluguel, a igreja pagava o aluguel dele. Tinha irmãos que não podia pagar uma conta de luz, a igreja pagava, os irmãos se reuniam e pagavam. Existia amor. Porém, isso vem se perdendo com o tempo. As pessoas dizem que amam, mas na realidade, nas atitudes, mostra o contrário, mostra diferente. E o texto está dizendo que se nós amarmos uns aos outros, as pessoas saberão que são os discípulos de Jesus. Isso é algo tão forte, que é por isso que hoje em dia as pessoas têm olhado para alguns cristãos e não têm reconhecido, não têm visto a Jesus na vida deles, porque não ama os irmãos. Guarda rancor, guarda mágoas, não perdoa, fica guardando aquele sentimento. É necessário liberar o perdão, é necessário
É necessário entender que se nós não liberarmos o perdão, não seremos perdoados. Não podemos guardar amargura. Jesus fala que é um mandamento: amem uns aos outros. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 7, diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiverem desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdade nele e em vocês, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem diz que anda na luz, mas odeia o seu irmão, não está em Cristo. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o poder do amor para com a igreja, para com seus irmãos, para com os domésticos da fé. Aqui não está falando de você amar as pessoas de fora, é os irmãos da própria igreja, é onde você se reúne, é a igreja. Essa disputa terrível de cargo, essa disputa que eu quero ser melhor que o outro, isso tudo Jesus detesta, e Jesus orienta que nós devemos amar. Isso é um mandamento, porque se diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está na treva. É a Bíblia que está dizendo: se nós amamos a Jesus, precisamos amar o nosso irmão. Talvez se a igreja estivesse amando uns aos outros, não estaria nessa situação que se encontra hoje, porque Jesus é amor. Versículo 12 desse mesmo texto diz: a filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus, pois eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Olha que Jesus fala, a Bíblia fala sobre os jovens. Vocês já venceram o maligno. Como é que pode alguém que já venceu o maligno andar em situações tão distantes de Deus? Então você está indo para um campo entregue, sabendo que você já venceu, mas você se entrega, porque basta uma atitude. Basta uma atitude do jovem e ele sairá vitorioso. É por isso que o diabo tem tentado parar a juventude. É por isso que o diabo tem feito de tudo, levado a juventude à droga, a juventude à pornografia, a juventude a se distanciar do Senhor, porque é algo, a juventude já venceu o maligno. E cada dia que passa, jovens bonitos, com tudo pela frente, jovens, sabe, com tanta coisa assim para romper, mas estão denegrindo, estão diminuindo, estão recuando, estão se perdendo nas farras, estão se perdendo nas drogas, estão se perdendo na promiscuidade. Aleluias. Mais uma coisa, Deus já disse que os jovens já venceu o maligno. Ele continua dizendo: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, mais uma vez, escrevi a vocês porque são fortes. Além dos jovens terem
vencido o maligno, a Bíblia diz que os jovens são fortes. É a 1 João que eu estou lendo. Agora já não está mais em João, já está em 1. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Olha só, os jovens já venceram o maligno, os jovens são fortes, e os jovens permanecem na palavra, tem a palavra dentro deles. E vocês já venceram o maligno. A palavra de Deus permanece no jovem, permanece nos jovens. Olha por que o diabo tem feito todas essas coisas para afastar a juventude. Porque se afasta a juventude, não tem futuros pregadores, não tem futuros missionários, não tem futuros levitas, não tem futuros músicos, não tem futuros dançarinos, não tem futuro nada. Mas tudo isso está relacionado com o amor. Precisamos amar uns aos outros. Ainda em 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia está dizendo: ame uns aos outros, e assim saberão que são meus discípulos. E agora o texto está dizendo: não amem o mundo. Só que está ao contrário, estão odiando seus irmãos e estão amando o mundo. Estamos vivendo o mundo do avesso. Os jovens, sabendo que já venceste o maligno, eles se entregam ao maligno. Os jovens, sabendo que são fortes, se tornam fracos diante do diabo. E os jovens, sabendo que a palavra permanece nele, eles se afastam da palavra. A Bíblia está dizendo à igreja: se amem, se unam. A igreja está amando o mundo e se afastando de Deus. Se nós não cumprimos a palavra de Deus, não vai dar certo. Se não cumprir a palavra do Senhor, pode fazer o que quiser, não dará certo, porque Jesus é o centro, e Jesus é amor. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os seus seguidores amem uns aos outros. O seguidor de Jesus não odeia ninguém. O seguidor de Jesus ama. Olha que Jesus fala, após Judas sair para traí-lo, Jesus fala: amem uns aos outros. Porque ele sabia que sairia difícil. O amor de Jesus é tão grande, que ainda nessa passagem, voltando um pouquinho aí no livro de João, onde estávamos lendo, o 13:36, diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Jesus está dizendo que agora você não tem condições de me seguir, mas mais tarde você poderá fazer isso, Pedro. E Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus responde: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu fico aqui pensando, Jesus olhou para Pedro e falou firme com ele, porque Pedro disse: não, Jesus, eu dou a minha vida por ti. Aí Jesus olha, imagine você conversando com alguém, e alguém olha dentro dos seus olhos assim: você
Vai dar vida por mim? Olha o que você está dizendo, filho. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês: amem uns aos outros, porque o que vai acontecer comigo, vocês vão ficar aterrorizados, vocês vão ficar temerosos. Aí Pedro fala isso: não, eu morro por ti, eu morrerei por ti. Aí Jesus fala: você vai morrer por mim, Pedro? Pois eu digo a você que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus falou isso firme, porque quando aconteceu, Pedro negou Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro lembrou. Mas Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor, um olhar de misericórdia. É o mesmo que disse: olha, Judas está indo me trair, mas ele é o teu irmão, perdoa ele. Assim também, Pedro, como eu estou te perdoando agora, mesmo sabendo que você vai me negar. Olha, você é um dos 3 que eu escolho para ir no íntimo comigo, para ir no secreto. Você, Pedro, é aquele que eu disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és aquele cara que eu disse: olha, é em você que eu vou construir, sabe, a base. Eu serei o teu condutor, eu serei a tua direção. Você vai implantar, você é um apóstolo. Assim que as pessoas vão olhar e vai olhar em você e vai ver o poder de Deus na sua vida. Mas isso será depois, Pedro. Agora você também merece perdão. Quantas coisas estamos passando na igreja e nós não procuramos perdoar o nosso irmão, amar o nosso irmão. Precisamos amar o nosso irmão como ele é. Assim como uma família ama os membros da sua casa, apesar de não suportar, de não gostar de muitas atitudes, mas amamos como ele é. E quando faz alguma coisa que a gente não aprova, nós nos entristecemos, mas a gente ora para que Deus mude o quadro, para que Deus mude o coração daquela pessoa. Da mesma forma, Jesus tem falado para a gente que precisamos amar. E amar nesses tempos é difícil, porque as pessoas te abraçam, te beijam e te abandonam. Na primeira oportunidade, eles te trocam. Tem pessoas te trocando por tudo, por qualquer coisa. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Muitas pessoas param de te amar, te desprezam, como se estivesse em uma rede social, onde eu sigo o que eu quero, não quero mais, eu vou deixar de seguir. E não é isso que Jesus está falando na sua palavra. Se queremos estar com Cristo nos céus, se queremos aonde Jesus fala: hoje você não pode estar comigo, Pedro, mas daqui a um pouco você poderá. Ou seja, Jesus está dizendo: se queremos estar onde Jesus está, porque para onde ele está indo, Pedro não podia ir. Agora para onde era? Para casa. Jesus estava indo para casa. Somos peregrinos em uma terra distante, não somos daqui. Jesus foi preparar uma morada para mim e você. Então ele está dizendo assim: se você não quer ficar aí, se você quer voltar para casa, ame uns aos outros. Também faz parte da santificação. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, procede do mundo. A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha só. Os desejos dos olhos, desejos da carne, soberba da vida, nada disso procede de Deus. Nada disso procede do amor de Jesus. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus está dizendo que todas essas coisas passarão.
Eu tenho acompanhado um pregador americano, o Príncipe, e eu observando ele no início da sua caminhada, pregando, falando de Jesus, ele e a sua esposa. Depois a sua esposa morre, ele fica muito triste, passa-se um tempo, ele casa novamente, e passa um tempo também, a esposa dele morre também, já de velhice também, e fica ele sozinho. Aí ele fala que ele estava muito triste, sozinho, perdeu a companheira, falou tanto de Deus e sozinho. Aí ele disse que está lá muito triste, alguém mandou um salmo para ele. Ele leu aquele salmo, e o salmo diz que as águas, não lembro bem, as águas floresceram no vale de Hermon. Eu não lembro bem se é o vale, o nome do vale é Hermon, eu precisava dar uma verificada, não tenho como ver isso agora. Mas quando ele foi ver aquilo ali, ele disse assim, olha, que é um vale aonde brotou, a água desce, mas ele não toma toda a região com água, fica alguns pontos com água. E aí o Espírito Santo falou com ele que ele estava naquele vale, mas que ele não precisava continuar naquele vale. Ele não precisava continuar ali, porque Jesus o amava de uma forma tão grande que queria que ele não ficasse naquele pranto, naquela dor, naquela tristeza. Aí ele disse que daquele instante ele saiu daquele luto, e que Deus colocou no coração dele, mais uma vez, um amor por pessoas, um amor por viúvos, um amor por viúvas, um amor por órfãos. E ele agora passa a adotar jovens. Ele agora passa a dedicar as suas mensagens para as órfãs e para as viúvas. Mesmo na velhice florescerá. E ele chora muito quando ele começa a falar sobre esse amor. E de fato, quando nós vemos um arrependimento por amor, quando a pessoa entende o amor de Cristo, é por isso que em alguns vídeos que a gente assiste, a gente sente a pessoa foi alcançada, né? Como aquele jovem que era homossexual, ele olha e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você vê verdade. Jesus fala assim: em verdade eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tão certo como nasce o sol. Mas eu quero dizer a você que eu te amo. Tanto é que quando Jesus morre, ressuscita, Pedro vai fazer o quê? Abandonou tudo e foi pescar. Imagine a cabeça de Pedro como não estava. Isso descreve bem os sentimentos, é no caminho de Emaús. Quando Jesus vai caminhando com aqueles homens, e aí Jesus acompanha eles e diz assim: por que estáis tristes, jovens galileus? Ele disse: por acaso tu és um peregrino em Jerusalém? Você não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Imagine que tristeza. Às vezes a gente torce, né, por um político, bota aqui um presidente da república que a gente acredita que será a solução, a saída daquele mundo de trevas. E aí esse candidato perde, parece que há um velório, né? Agora você imagina os discípulos que perderam o seu mestre. Eles apostaram tudo. Jesus fala assim para Pedro: segue-me. A Bíblia fala que eles abandonaram tudo. A família abandonou tudo para seguir Jesus. Eles entregaram tudo. Eles deram tudo. E
tudo deles era Jesus e o tudo deles morreu. Aí ele fala: tu és o peregrino, não está sabendo o que aconteceu, mataram o nosso mestre. Mas Jesus é tremendo. Jesus finge que vai seguir caminho. Por quê? Jesus também havia ensinado, a palavra de Deus ensina que não deixe o estrangeiro seguir viagens em um lugar perigoso, sabe? Dê dormida para ele, tá? E eles, vai não, é muito tarde, repousa conosco. Aí Jesus chega na casa deles e eles sentam para comer. Aí Jesus pega o pão e parte, dando graça a eles. Quando eles percebem que era Jesus, ele já tinha ido embora. Eles falam: rapaz, você viu quando ele falava conosco no caminho? Não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Jesus ressuscitou. Aí Pedro está lá abandonou tudo, parou com tudo. A única coisa que você fazer agora é pescar, eu vou pescar. Aí Jesus aparece para eles lá no mar. Quando eles saem da água, Jesus já estava com peixe em brasa, já assando. E Pedro, quando vê, sai correndo. Imagine a alegria de Pedro. Glória a Deus. Imagine a alegria de Pedro. Imagine. Ele disse que daria a vida por Jesus. E Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Ele acompanha todo aquele sofrimento. Aí ele tem a oportunidade novamente ver Jesus. Ele saiu doido correndo. A Bíblia diz que nem vestiu a roupa. Bem de sanguíneo, né? Ele pulou e quando ele percebeu que estava nu, correu para o mar de novo, se vestiu. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me ama? Jesus falou: amei uns aos outros. Tu me ama? Pedro disse: eu te amo, Jesus. E Jesus, essa passagem nós já conhecemos bem. Tu me amas, Pedro? E Pedro olha e ele lembra: rapaz, eu afirmei que eu morreria por você e eu não cumpri. Ele disse: tu sabes, tu sabes, Senhor. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo a ele: eu não vou estar aqui, Pedro, mas se tu me ama, dá seguimento. Dá seguimento, apacenta. E como é? Com amor. Amor. E que estamos lendo um texto de João. João é chamado como aquele a que Jesus amava. João é aquele que recostava seu peito, se recostava-se no peito de Jesus. O discípulo amado, como ele mesmo chamava. Olha o poder do amor. É por isso que o diabo tem tentado tirar da igreja o amor. Não adianta fazermos obras sociais, não adianta fazermos cultos festivos, não adianta, sabe, termos um bom ministério de louvor, não adianta termos casa luxuosa, mas se não amarmos uns aos outros. A igreja começou no amor. No livro de Atos, a igreja começou a se reunir, e era um grande número de pessoas, estavam todos e viviam em comum acordo com o outro, vendiam as suas posses e traziam até aqui, vamos nos ajudar. Hoje não, tem gente orando para que a igreja dê errado. É os da fé, torcendo para que dê errado. E como é que vem avivamento desse jeito? O reino por si só, dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele não prospera. O reino dividido não prospera.
E Atos, os irmãos vendiam suas propriedades e estavam ali juntos, cuidando da igreja. A igreja era unida. Quantas vezes Paulo, em viagens, e os irmãos enviavam sustento para Paulo. Existia o amor. Eu creio que ainda existe esse amor. Não estou dizendo que são todos os lugares, mas tem sido poucos. É por isso que nós, a Believer, precisamos permanecer no amor, aquilo que Deus colocou em nossos corações. Porque quando Jesus voltar, Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ao que vencer, darei de comer do fruto da vida. É o vencedor, é a quem vencer, é que permanece. Porque estamos na última hora. O anticristo já está aí. Ainda aqui no livro de 1 João 2, fala assim: mas você tem a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Olha, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é mentiroso. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E os que ouviram desde o princípio permanecerem em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Jesus está dizendo que nós temos que permanecer naquilo que Ele nos ensinou. Permanecer, Raquel, permanecer, Dai. Precisamos permanecer no amor de Cristo, na fé, na esperança que virá um amanhã, na esperança que tudo nessa vida passa. E completando o que eu disse sobre o príncipe, ele também já faleceu. Aí você olha a trajetória, né? Da juventude, da adolescência, a fase adulta, da velhice, veio, cumpriu, combateu um bom combate. E só restou os vídeos, para que hoje possamos estar assistindo. Ou seja, tudo nessa vida passa. É por isso que eu vou encerrar lendo mais uma vez 1 João 2,12. Filhinhos, olha que coisa mais linda. Só alguém que ama. Olha, filhinhos. Está chamando de uma forma de carinho. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. Os nossos pecados, Jesus já perdoou. Pois escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Quem é aquele? Jesus. Jesus está falando para a igreja. São pessoas que já conhecem, os filhos que conhecem quem é Jesus, e conhecem o amor, que respeita, que obedece às suas escrituras. Aí ele vai descrevendo quem são esses, os jovens. Ele fala: eu escrevo a vocês porque vocês já venceram o maligno.
Eu escrevo a vocês, escrevi filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o tempo, desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Jesus é família, é pai, filho. Amem uns aos outros, principalmente os domésticos da fé. O amor. Eu oro para que o amor entre os irmãos e que a igreja se una em amor e que deixemos de lado as intrigas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados nas regiões celestiais, no mundo espiritual da maldade. Não temos problema com o nosso irmão. Se algo nos aflige, vamos orar para aquele que está usando ele se afastar dele, mas que possamos usar o amor, porque se nós não amamos, não estamos na luz, estamos nas trevas. Vamos ficar de pé. Deus, eu oro para que o amor permaneça nos nossos corações. Eu oro para que o amor, para que possamos praticar o amor, para que apenas não fique nas nossas palavras. Eu oro para que os jovens entendam que sois fortes. Eu oro para que os jovens entendam que já venceste o maligno e que a tua palavra está no coração deles. Eu oro para os pais que também sejam fortes, que usem o amor. Eu oro para que todas as pessoas que ouvirem a palavra de Deus seja alcançada por ela, porque na verdade não será através de encanto. Eu oro, Senhor, e eu entrego agora em tuas mãos todos aqueles que já passaram por esta igreja, todos aqueles, não deixa nenhum de fora. Espírito Santo de Deus, alcança, faz aquilo que eu não posso fazer. Deus, eu te agradeço por essa noite especial, que o amor seja a nossa marca, que o amor, através do amor, as pessoas possam saber que nós somos teus filhos. Leva-nos em paz e segurança, nos dá uma semana abençoada. Entregamos essa igreja em tuas mãos, o sustento dela está em tuas mãos, a nosso sustento está em tuas mãos, Senhor, é Deus que provê. Assim como tu disse a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, que o que ligarmos na terra será ligado no céu, o que desligarmos na terra será desligado no céu. O Senhor nos deu a chave, e por isso, Senhor, eu te peço, encarecidamente, te peço que o Senhor envie sustento para a tua casa, que tu envie sustento para essa casa de oração, que tu envie mantenedores, que tu envie obreiros, que tu envie pessoas para nos ajudar, Senhor. Toma as nossas finanças em tuas mãos, toma a RD em tuas mãos, é de lá que tiramos o sustento da tua casa, o sustento da nossa casa. Abençoa, Senhor, abençoa com clientes abençoados, envia, que seja uma semana tremenda, que a janela do céu se abra sobre nossas vidas, que a janela do céu se abra por todos aqueles que têm ofertado nesta casa. Por isso, Pai, eu te agradeço por essa noite especial, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, e você diz amém. Dê um abraço no seu irmão aí. Amém.